Bom, vamos lá, pessoal. Agora vamos falar sobre o conservador, perfil conservador. Esse perfil, o nome mesmo já fala, né? Você já deve saber que ele é dos 5 traços mais conservador, né? O cara que não gosta muito de mudança. Pelo tipo dele, você já vai ver que é o cara mais tranquilo, é o mais cegado, ele é o mais lento, é o mais, até o jeito de falar, né? O quadradão, né? Por quê? Porque ele é o mais conservador. Você vai ver aqui, ó, que ele tem esse formato quadrado no corpo inteiro até. Você vai ver que ele é um cara que ele anda mais lento, né? Ele fala mais lento, ele pensa mais lento, ele anda mais lento, mais pesado, né? Por quê? Porque você percebe aqui a energia do corpo dele é todo dentro dele, ele parece um cofre, sabe? Então, normalmente, essas pessoas vão ter muita dificuldade de falar de si mesmo. E nós vamos conhecer um pouquinho por que que dá esse formato a ele, né? Esse formato conservador, ele, ele se dá no momento naquele momento de desfraude, né? Que é o momento de 2 a 3 anos aproximadamente, que é aquele momento que você está ali tentando desfraudar o seu filho, e aquele momento é um momento em que os esfíncter, né? A gente conhece mais o esfíncter anal, mas a gente tem esfíncteres em vários lugares, né? Na verdade, o esfíncter é aquilo que dá o controle, o exemplo de saída e de liberação de fezes, no caso do cocô, né? Ou liberação e saída de urina, liberação e saída de choro, isso mais ou menos, isso tudo são esfíncteres. Mas o mais clássico dele, lógico, que é o de fezes e o de urina. Então, normalmente, essas pessoas, você pode ter certeza que normalmente elas vão ter aí, na sua grande maioria, pode ser que tenha dificuldade no banheiro, tem dificuldade de ressecamento, né? Eles têm o tradicional bumbum de gaveta, que a gente fala, né? Bumbum de gaveta, aquela bunda para dentro, sabe? E isso é bem típico desse traço. Por quê? Porque nessa época, nesse tempo, é um período que como o esfíncter, que é o controle de saída de saída do descarte, né, de tudo que a gente tem, ainda não está, ele não tem um controle total. Então, é bem típico, um exemplo que acontece bastante, às vezes da criança está ali desfralda, a mamãe vai e fala para ele, filho, se você tiver vontade de fazer cocô, você chama a mamãe, não vai fazer na fralda, não, é na roupa, tá bom? Ele fala, tá bom, mas não entende muita coisa, mas tá bom, ele entendeu e do jeito dele, né? E aí o que acontece? Ele faz cocô na calça. E aí, quando chama, ele só vai chamar depois que fez. Ele não vai chamar na hora de ir. E aí, a hora que a mãe fala, filho, mas por que você não chamou a mamãe? A mamãe ia colocar você na privada, no piniquinho, para você aprender e tal. E aquilo, para ele, é muito frustrante, porque, na verdade, ele não falou para a mãe porque ele não quis falar para a mãe. Ele não falou para a mãe porque ele não teve noção de quando ele ia fazer. Ele nem sabia, a hora que ele foi ver, já estava fazendo. Né? Então, tipo, a hora que ele vai falar, mamãe, cocô, você pode ver que na maioria das vezes, nesse momento, o cocô já está lá. Já não deu tempo dele falar antes. Por quê? Porque ele ainda não tinha noção ainda de quando realmente ia vir, se ia vir. Eu senti que estava vindo, mas não estava. E nesse momento, é o momento que faz uma dor dele, porque todos os traumas de cada traço, quando eu falo aqui sobre as dores deles, a dor desse traço, eu estou falando de dor existencial, que é o que? A dor que existe em cada um desses traços. Então, é fato, se eu olhar para um erudito, é fato que ele tem a dor de ser rejeitado muito alto. É fato de você ver uma pessoa que é ali, que é a acolhedora, uma pessoa mais gordinha, ela tem sim uma dificuldade, tem um medo muito grande de ser abandonada. É fato que você vai pegar um articulador, ele tem medo de ser manipulado, ele tem medo de ser usado, sabe, depois descartado. E no conservador, qual que é o maior medo que ele tem? É a dor da humilhação. Ele tem muito medo, justamente por quê? Porque nesse momento é o momento que ele sente uma humilhação muito grande de ter feito cocô na calça, né? E é o momento que, vamos supor, se você tem irmão, então, gente, aí o negócio é pior. Porque aí o irmão olha, o irmãozinho mais novo faz cocô na calça, o que os outros irmãozinhos fazem? Ô mãe, vem aqui pegar o cagado aqui, nossa, tá um fedor neado, não sei.
Aí você imagina como que aquela criança vai reagir naquela hora, né? Tipo assim, nossa, o cocô, e às vezes está na frente dos outros, sabe? Nossa, é uma situação constrangedora demais, demais, demais. Só que nota sempre que, tanto para o conservador como para os outros, cada um segundo a dor, ela traz sim uma situação que coloca ele em dor, que coloca ele numa situação muito ruim, porém, essa mesma dor também traz para ele os principais recursos dele. Não sei se você já percebeu isso em todos os outros que a gente já falou. E aqui, no conservador, não é diferente. Por quê? Porque no conservador, a partir do momento que ele traz essa, essa situação, conforme eu for lembrando aqui, gente, vou dando um adendo dos outros também, até para usar de complemento. Então, aqui, vamos supor, conforme essa dor, ele faz com que dê nele, acione nele, a principal dor dele, que é a dor no caso do conservador aqui, é a dor da humilhação, também traz os principais recursos desse traço. E qual que é o principal recurso que esse traço traz? No caso do conservador, qual que é o recurso que ele traz por causa dessa humilhação? A partir do momento que ele entende que ele passou aquela humilhação e ele não quer mais passar por aquilo, ele começa a trancar o bumbum, por isso que dá aquele formato de bumbum de gaveta, tá? Por quê? Porque na sua infância, como ele não tinha ainda controle, de controle de cocô, quando dava vontade, ele trancava o bumbum. Então, ele colocava o bumbum para dentro, assim, né? Para poder ter o controle do jeito dele. E aquilo foi que foi dando o formato desse famoso bumbum de gaveta, né? Então, você vai ver, é fato, todas as pessoas que você vê que tem esse bumbum de gaveta, você pode ter certeza que na sua infância ele teve muita dificuldade, passou por muita humilhação, às vezes, né, no jeito infantil dele. Talvez para os pais nem notaram que isso era humilhação, mas para ele foi, para aquele momento foi. E é fato que ele já teve algum tipo de dificuldade de fazer cocô na calça, ou então xixi, né? Mas na sua grande maioria mais é relacionado ao cocô, ou xixi de ter feito muito xixi na cama. Também está ligado ao esfíncter, dá o traço também do conservador aí, a dor do conservador aí, e que vai dar esse formato desse corpo também, tá? E qual que é o principal recurso que o conservador tem por esse traço da humilhação? Ele vai querer fazer agora as coisas tudo de uma forma que não dê merda, que não saia merda, literalmente, parece que é um trocadilho, né? Mas realmente é assim. Então, dentro da vida dele, ele vai tentar de tudo. Naquela época da infância dar merda para ele, sair merda, é algo muito humilhante. Então, ele começa a levar isso para a vida adulta em tudo, em qualquer coisa da vida dele. Ele vai tentar fazer tudo minuciosamente, certinho, muito bem organizado para poder não dar merda, para poder não sair merda daquilo ali. Então, você vai ver que qual que é um dos atributos que ele tem, o que você vai esperar desse cara. Ele tem muita força, ele tem muita cautela, ele tem muita atenção, ele é muito cúmplice, né? E olha para você ver, força, por que está relacionado à força? Capacidade de aguentar. Como ele tranca, ele segura, então ele tem capacidade de aguentar o tranco, de todos os 5 traços, é o cara que mais aguenta situações, passar por situações difíceis, resolver situações difíceis, suportar por um bom tempo. Então, tudo para ele você vai ver que é dentro dessa pegada aí de força. Cautela, por quê? Porque como ele é muito lento, então ele é muito detalhista, então ele toma muito cuidado, ele vai ver se realmente é isso, vai consultar de novo, vai querer ver umas 2, 3 vezes, então ele é muito cauteloso. A atenção, porque a atenção dele é muito redobrada. Então você vai pegar, se você for um exemplo, se você estiver trabalhando, se for você essa pessoa, que você tem um traço de conservador, eu tenho um traço conservador muito alto. E ele pode ser que seja uma pessoa que precisa dar atenção a muita coisa. Ele presta atenção a muitos detalhes, por isso que lembra que eu falei para vocês que do vídeo que eu deixei lá, de propósito, né? Eu ia editar ele, eu não editei, eu deixei ele lá daquele jeito, por quê? Porque eu queria dominar o meu conservador aqui dentro, porque o conservador queria apagar tudo, fazer tudo de novo. Não, saiu ruim, não saiu do jeito certo. Não, vai deixar daquele jeito ali. Por quê? Porque eu estou adaptando o meu corpo, aí você vai entender um pouquinho disso,
que eu estou falando para vocês nos próximos módulos, quando a gente for entrar em ação mesmo, tá? Aqui eu estou preparando você, te dando conhecimento sobre você, sobre as pessoas que estão à sua volta, principalmente a pessoa da qual você precisa realmente colocar todo o teu foco, que talvez pode ser a pessoa que você tem mais dificuldade, ou o seu líder, né, o RH da sua empresa, não sei qual que é o propósito de você estar fazendo esse treinamento, mas com certeza é para você se relacionar bem com alguém, estar melhor com uma pessoa, então, para você não trazer aquilo para o seu pessoal, né, para você entender que não é pessoal. Na verdade, isso é muito, muito pelo contrário. É algo que você precisa entender que é da pessoa, né, é da pessoa e não seu. Vamos lá. Uma coisa que é interessante, outra coisa que é interessante aqui, cumplicidade. Gente, de todos os traços, eu não vou falar que os outros não sejam fiéis, mas de todos os traços, sem dúvida nenhuma, o conservador é um dos mais fiéis. Mais fiel em tudo, mais fiel na amizade, mais fiel no casamento, mais fiel no trabalho, mais fiel, ele é leal. A lealdade é um dos perfis do conservador. Por quê? Porque para ele, gente, do mesmo jeito que ele não gosta de ser humilhado na frente dos outros, ele não gosta de ser maltratado, ele não vai fazer isso com os outros, a não ser que se ele estiver na dor. Lembra que eu falei que tem um momento de dor, um momento de recurso? Se ele estiver na dor dele, você não se conhecer, você não entender. Porque se você é um cara desse, vamos supor, uma pessoa dessa, e ele está vivendo um mundo, sendo em casamento, ele está vivendo uma traição, está traindo em cima de três, pode ter certeza, ele está na dor, ele não está vivendo feliz com aquilo, ele não está vivendo, sendo realizado com aquilo, não, ele está se protegendo de alguma coisa. Né? Com certeza, principalmente no caso conservador, que é o último que tem facilidade para fazer isso, ele não tem facilidade para fazer isso. É uma dor muito grande para ele. Mas se ele está fazendo, com certeza é porque ele está tentando se proteger de alguma dor. Ele pode usar, ele pode até fazer, só que para ele fazer isso, ele vai fazer como um mecanismo de defesa. Sabe que nem um cachorro manso, que quando você pisa no rabo dele vai morder? É mais ou menos isso, o conservador usando deslealdade, traição. Então, tipo, não é da natureza dele, mas se ele está fazendo isso, pode acender uma lanterninha aí, que com certeza ele está tentando proteger alguém, ele está tentando proteger alguma coisa, e para isso ele dá a vida dele. Então, mesmo que tiver que arrebentar ele no meio, lembra que ele tem força? Ele é um cara que ele vai aguentar com o outro. Isso ao mesmo tempo que pode ser uma qualidade, também pode ser um defeito. Porque ele pode suportar muitas coisas, mas ele tem hábitos muito ruins se ele estiver na dor. Que é aguentar muita coisa de quem não precisava aguentar, de ficar segurando muita coisa, de não falar quando ele tinha que falar. Essas pessoas têm dificuldade de expor para fora o que sente, o que pensa. Eles são muito de caverna, tipo, eles tendem a ficar muito sozinhos, principalmente se eles estiverem na dor, tá? Então, aqui, o que não esperar dele? Espontaneidade, gente, espontâneo, ele não é espontâneo. Improviso, então, nossa. Porque o que é espontâneo? Espontâneo, o caso do acolhedor, ele é espontâneo. Um exemplo, esse cara aqui para palestrar, ele pode ser um palestrante? Pode ser um palestrante, como eu sou um palestrante, mas ele vai precisar ter, no mínimo, um esboço na frente dele para ele poder ter um norte, para ele saber, tipo, da onde ele está saindo e para onde ele tem que voltar daqui a pouco. Então, se ele tem pelo menos um esboço, eu tenho esse ponto aqui. Então, tá, eu tenho esse ponto, eu posso usar tudo isso para explanar, mas eu sei para onde eu tenho que voltar. Tenho que voltar para esse ponto aqui. Então, se tem outro ponto, tá bom, então eu vou explanar esse ponto aqui, eu sei que depois eu vou entrar nesse. Então, tá bom, estou seguro. Então, eu sei para onde eu estou indo, da onde eu estou saindo e para onde eu vou voltar. Previsibilidade. O conservador, ele é muito assim, ele não faz nada, normalmente ele prefere coisas mais seguras, né? Sempre, gente, é importante, vou falar de novo, nós não temos 100% um só traço, nós temos os 5, com um pico de 2, ou de 1, ou de 3, né? E sempre tem um mais fraco. Então, aqui no treinamento, o propósito aqui é você descobrir quais são os seus 2 traços maiores, ou pelo menos um mais forte, se você tiver, ou os 3, se você achar que tem,
né? Então, é você encontrar os picos, qual que eu tenho mais e qual que eu tenho menos. Qual que eu não tenho mesmo esse aqui. Por quê? Porque depois você vai entender que, vamos supor, se você tem um fraco, conservador muito fraco, é bem provável você ser uma pessoa que não aguenta muita coisa. Não aguenta. Alguém te falou uma coisa, você já solta também. O dia que vem, toma. Eu não aguento nada, não, filho. Não, falou para mim, vai escutar também. Então, normalmente, essa pessoa não tem um conservador alto. O conservador, muitas vezes, vai ouvir, ele vai pensar, ele vai ruminar e vai decidir acabar não falando. A não ser que ele tiver um outro traço, né, no caso do acolhedor, ou se ele tiver ou se ele tiver qualquer outro traço também que não leva ao desaforo, aí pode ser que ele fala. Mas ele fala também já para querer ir embora. Depende muito do mecanismo ou do bonequinho que a gente fala. Não sei se vocês assistiram, mas é interessante você assistir. Tem um filme que chama Divertidamente. Para quem não assistiu, eu recomendo. É um filme que ele fala até, assim, inclusive, dos 5 bonequinhos. Você vai ver que os formatos dele batem muito nesses formatos que nós estamos falando aqui. E você vai ver que quem fica no painel de controle, na grande maioria, é a articuladora, né? É a bonequinha articuladora ali, ela tenta articular quem põe a mão no painel de controle, ou seja, quem que vai controlar agora. Então, acontece muito, eu vou falar isso depois lá na hora que eu for falar sobre a misturas, né? De como que fica, quais são aquilo que... como fica as diferenças, né? Quais são os conflitos que tem, quais são as semelhanças que tem, né? Quanto junta isso com esse. Eu vou falar nos próximos vídeos, vou estar falando um pouquinho sobre isso. Mas o que é mais importante você saber é que quando você entende mais ou menos o seu pico, você já sabe o porquê de algumas ações, o porquê que a pessoa pensa assim, por que você age assim. Então, você não vai ficar recebendo rótulo e nem rotulando os outros. Não, cara, você vai ter que ir trabalhar dentro do seu recurso, sabe? Se você tem um recurso, vamos supor, de conservador muito alto, cara, procure uma profissão, procure uma área de trabalho onde você consiga, talvez ali mesmo, dentro do teu lugar de trabalho, procure um lugar onde você consiga se promover melhor. Tá? Esse cara aqui ele é muito bom para melhorar o processo. Ele já tem um processo, ele pegar um processo na mão dele, ele vai deixar melhor ainda. Ele é muito bom para melhorar. Mas ele não vai ser um cara de criação, um exemplo, como o erudito é. Ele não vai ser um cara, sabe, de ação rápida, né? Defesa dele é o quê? Se calar, se esconder, ou se nada disso der certo, ele vai explodir. Então, é bem provável, se você conhecer um cara desse, você vai ver que, normalmente, ele tem a expressão fechada. Né? Mesmo quando ele está rindo, esse dia eu estava falando com minha esposa, falei, amor do céu, eu estou ficando cada dia mais conservador, cara. Às vezes eu me pego rindo, mas a sobrancelha não desfrange mais. Parece que ela não fica mais reta. Sabe, você vai encontrar... Sabe aquelas pessoas que você olha para a cara dela, parece que ela está sempre brava? Mas você que conhece ela, sabe que ela não é brava. Mas não, ela não é brava, não. Falei, nossa, mas tem uma cara de presidente bravo, né? Você olha assim, a expressão dele é de alguém, porque a expressão é de alguém que vai explodir qualquer hora. A sensação que dá é essa. E se ele estiver realmente na dor, ele explode com muita facilidade, ele explode a toda hora. E o problema do conservador é que quando ele explode para explodir mesmo. Às vezes ele é um cara que aguenta muito, ele aguenta. Às vezes é um cara quieto, ele é quieto. Mas quando ele explode, gente, ele explode para arrebentar. Ele não consegue explodir devagar, não. Porque, lembra, tá vendo que ele é um cara que é de força? Ele é um cara que aqui a energia dele está tudo em todos os lados, para todos os cantos, a todo momento. A impressão, a sensação que você tem no cara desse é que realmente ele vai explodir qualquer hora na mão de alguém. Então, ele tem que estar... Por isso que você vai ver que a segurança para ele é um valor muito alto. Então, ele tenta, para se proteger, para não ter que correr esse risco. Um dos desenhos que eu lembro muito é o Hulk, né? O Incrível Hulk. Ele tem muito traço conservador. Porque você vai ver que ele tenta ficar quieto, ele tenta se esconder, ele tenta não se expor tanto. Por quê? Porque ele tem medo de explodir. Ele tem medo de ficar com muita raiva, porque ele sabe que a hora que ele fica raiva, aí o Hulk vem, ele explode, rasga a roupa, aí acabou. Aí ninguém segura mais ele. Ele arrebenta tudo que tiver que arrebentar primeiro. Enquanto toda aquela raiva não sai de dentro dele, ele não volta ao tamanho normal, ele não volta à forma de racional mais. Né? Você pode ver que dependendo não sei se você já assistiu o desenho ou o filme, dependendo da mulher, sempre tem uma moça, eu esqueci o nome da moça,
Mas quando ele vê a moça, é a hora que parece que ele volta. Aí ele volta, tipo, ele sai da agressividade. Mas quando ele vê alguém que deixou nervoso, ele vai, é que nem cachorro bonzinho mesmo, que às vezes a criança fica batendo nele, o dono ele é bonzinho, mas ele falou assim, o dia que eu te pegar, ele olha para o outro cara que estava batendo nele, falou, que eu te pegar, você vai ver. Então, assim, é importante vocês entenderem esses arquétipos, que é o quê? O tipo de cada um desses traços, porque você vai ver que isso é a mistura de cada um, a intenção de eu estar trazendo aqui um pouquinho do comportamento, do pensamento, do perfil, como eu falei, tem muito mais informações, mas eu tenho certeza que isso é mais do que o suficiente para você saber quais os traços que você tem mais afinidade, as pessoas que você precisa conversar, como que você vai conversar, um exemplo, com um conservador, você vai saber que ele é mais conservador, então ele não gosta de muita loucura, sabe? Então você vai conversar com ele mais dentro de uma razão um pouco mais tranquila. Como que você vai conversar com o erudito? Converse com ele mais no campo das ideias, não fique tentando colocar emoção. Ah, você sentiu? Olha o que eu estava falando, ele não sente nada, velho. Erudito ele não sente nada, ele não gosta desse negócio de sentir. Agora, se eu estivesse conversando com o acolhedor, sim. Nossa, eu sinto uma paz, eu tenho uma sensação gostosa quando eu entro aqui. Meu, você falar isso aí para o erudito, ele não entende, ele não vai nem saber do que você está falando. Sensação gostosa, o que será que é isso? Uma sensação gostosa. Sabe por quê? Quando você fala para ele uma sensação gostosa, ele vai tentar entender o que você está querendo falar. Porque o mundo dele é o mundo das ideias do erudito. Então ele vai tentar entender a sensação. Sabe? Ele vai querer, porque tudo para ele precisa compreender, precisa entender. Entendeu? Vamos lá. Como estimular um conservador? Valorizando ele, reconhecer a capacidade dele de dar coisas difíceis. É uma coisa que é impressionante, cara. Quando você quer estimular alguém que tem um caso conservador e você vai pedir uma ajuda para ele te olha assim, ele é um cara de sentimento também, tá? Não é tanto que nem um acolhedor, mas ele gosta muito de se relacionar, ele gosta muito de se envolver, porém, ele é mais reservado. Então, tipo assim, ele é um cara amigão, ele é um cara muito parceiro, ele é aquele cara, é aquele amigo, cara, que você pode contar da tua vida, ele não vai se abrir, nem do você, nem pro outro, nada, ele é o cofre, né? Principalmente se ele estiver no recurso. Se ele estiver na dor, aí pode ser que ele faça lambança. Mas dentro do seu estado natural dele, na natureza dele, ele é um cara muito fiel, muito leal. Então, você vai contar as coisas para ele, você vai pedir ajuda para ele pode relutar um pouquinho e ajudar, mas quando ele vai ajudar mesmo, ele vai pegar para é um cara que vale a pena você ter do teu lado aí, por causa da força que tem, por causa da capacidade de lidar com coisas difíceis. É um dos que tem mais persistência de todos, é o que tem mais persistência, né? Por quê? Porque ele é insistente. Como ele não gosta de estar mudando, sabe? Ele não gosta de estar fazendo uma coisa aqui hoje, uma coisa lá amanhã, mudar depois. Ele não gosta desse negócio. Para ele gosta de rotina. Então, não, eu prefiro fazer todo dia, eu saber o que eu tenho que fazer. Aí, quanto mais seguro eu tiver aqui, mais. Então, se ele é um cara, você pode ser que você esteja trabalhando com um cara. Os eruditos são os conservadores, eles atuam muito também em área de liderança, por quê? Por causa da capacidade que ele tem de aguentar o tranco, de aguentar pressão, porque um líder que não aguenta pressão, não tem jeito, não tem jeito. Quantas pessoas você conhece que é muito bom para ser líder, né? Tem aí talvez um articulador muito alto, um cara articulado, ele sabe fazer, ele sabe colocar, mas está sempre entrando em situação ruim e não sobe de cargo, por quê? Porque ele não aguenta pressão. Na primeira pressão que dá nele, ele explode, joga tudo que ele fez para o alto. Tudo que ele conseguiu, todo o resultado que ele teve, joga para o alto, porque ele é um cara que acabou explodindo na hora que não podia explodir, porque tinha um conservador muito baixo. Então, é importante, aí você vai ver, é por isso que você vai ver muitas pessoas, cada caso é um caso, né? Mas é por isso que você vai ver muitas pessoas que tinham tudo, cara, para ser um cara diferenciado e tá ainda batendo cabeça, não para lugar nenhum, por quê? Porque ele não tem um conservador alto, nunca trabalhou isso. Então, você quer estimular um cara que é conservador, valorize isso nele. Falei, cara, você é um cara... uma frase que a gente usa muito quando você vai estimular um conservador é falar, cara, se você não fizer, não tem quem faz não. Se você não der conta, aí eu abandono mesmo. Se você não der conta de fazer, esquece que não tem quem vai conseguir fazer. Aí, velho, ele fala assim, não, então deixa que eu vou ver como vocês fazer. Vixe, aí você jogou ele lá em cima. Aí você vai ver que ganhou o dia para ele.
Tá joia? Então, vamos lá para o nosso último traço. Qualquer dúvida, deixa no comentário aí, manda para nós aí as suas dúvidas. Participe sempre das mentorias, quando tiver aí, você vai estar sempre em contato com a gente, participe sempre, porque aqui você vai ter muita pergunta, eu tenho certeza, quando se fala dos traços aí, eu sei que vai abrir bastante para perguntas aí, para você ter um autoconhecimento máximo que você tiver, com certeza o resultado vai ser extraordinário. Então, vamos para o nosso próximo perfil corporal, que é o harmônico. Tá joia? Vamos lá, então.